Beleza, pessoal? Bora começar o episódio de hoje, nesse episódio que hoje a gente vai conversar sobre a importância dos fundamentos e como encontrá-los. Você vai entender, os fundamentos aqui eu vou falar obviamente focado em empreendedorismo e marketing em si, mas a mesma conversa vai se expandir para tantas outras coisas, inclusive a ideia dessa live veio de algo nada a ver com marketing em si, mas você vai ver como adaptar para as outras coisas. Então, de novo, a importância dos fundamentos e como encontrá-los. Primeiro ponto, por que é importante focar nos fundamentos? Isso veio hoje eu fui treinar. Para quem me acompanha aqui, alguém perguntou até como é que foi o campeonato de futevôlei. Eu tenho treinado bastante futevôlei e hoje é o esporte que eu estou treinando mais. Mas assim, eu tava falando com o cara que me treina, que a gente bolou um treino tanto de funcionar como futevôlei, e a gente tava conversando sobre o que eu já fiz, o quanto eu treinei, onde é que eu tô, quais os meus objetivos. E aí eu falei pra ele que eu comecei a treinar pesado no ano passado, ali por março do ano passado que eu comecei a treinar pesado. Ele, tu evoluiu bastante nesse tempo, pra esse tempo que tu tem de treino. Aí, o que a gente tava conversando, que eu falei pra ele, que se eu conseguir evoluir rápido, o principal motivo foi porque uma das minhas principais habilidades que eu tento focar é em como aprender melhor e mais rápido. É uma das principais habilidades que você pode ter hoje, como aprender mais e mais rápido. Quem quiser, inclusive, o problema desse horário é só o calor. Quem quiser mais, inclusive, no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre como aprender mais rápido, que eu falo muito das estratégias que eu uso para aprender mais rápido. E isso se aplica tanto no marketing, tanto na sua profissão, tanto para o seu negócio, como para esportes. E no futebol em si, eu comecei a falar disso. Aqui, o que acontece? Muita gente vai treinar, aí pode ser marketing, esportes ou o que quiser na vida, e o que a pessoa tenta fazer? Não é nem às vezes por preguiça, mas assim, a gente naturalmente tenta buscar o caminho mais fácil. O problema é que às vezes o caminho mais fácil é na verdade o caminho mais difícil. Ele é mais fácil no curto prazo, mas no longo prazo ele é muito mais difícil. Então o que acontece? No futebol, por exemplo, ele é muito técnico. Tem diversos, você usa o pé, joelho, ombro, cabeça, peito para fazer as jogadas. Todas as jogadas têm uma maneira certa de fazer. São os fundamentos. Só que quando você está começando, quer aprender, talvez você tenta pular como aprender esses fundamentos para só conseguir jogar, botar a bola para cima. E até lá, talvez vá para cima, você consiga jogar. O problema é que se você fizer de uma maneira que a gente chama viciada, com vícios, da maneira errada, sim, você vai conseguir jogar, mas só até um certo ponto. Naquele ponto, vai ser o teto do limite do seu aprendizado. Você não vai conseguir passar dali. Por quê? Porque os seus fundamentos estão muito ruins. Então, uma coisa que eu fiz bem no futevôlei, mas que serve, e esse veio da ideia do tema para a gente conversar hoje, é que o que você usar de fundamentos, se você focar em aprender os fundamentos, você não tem limite do quão longe você pode ir, porque você está bem estruturado. É aquela analogia do castelo em cima da areia. Se você não tiver uma boa base, uma boa fundação, uma boa solidificada, com bons pilares, você nunca vai conseguir ir mais alto, ir mais longe. Você vai estar limitado. E a mesma coisa acontece em esportes ou no marketing. Então, é muito importante que quando você decidir que, eu não sei em que nível você se encontra hoje de marketing, se você já é avançado, se você já fez mais campanhas ou menos campanhas, mas você decide que você quer colocar o marketing digital para funcionar para você. Você vê tantas outras pessoas fazendo, você pensa, se aquele imbecil consegue, por que eu também não? Então, vou lá tentar fazer. Aí, o que acontece? Se você tentar ir para o caminho mais fácil muito rápido, pode acontecer de você tornar a sua vida mais difícil. Porque você, beleza, foi lá, tudo aos trancos e barrancos, como a gente costuma dizer, fez nas coxas, botou um post no Instagram. Beleza, mas e aí? Se não tem os fundamentos lá bem certo, talvez gere algum resultado, talvez até gere algum cliente e você achar, beleza, descobri a fórmula mágica. É só ficar fazendo post no Instagram que me gera clientes. Mas isso vai ser limitado. Por quê? Porque você está focando em táticas. E aqui a gente já vai conversar sobre a diferença entre táticas, estratégias e fundamentos e por que é importante ter os três bem claro. Aí você fez algo que você acha que descobriu a fórmula mágica, mas na verdade foi só uma tática que deu um resultado de curto prazo. No longo prazo, enquanto você não resolver os problemas maiores, você nunca vai conseguir evoluir. Você vai chegar num ponto e vai continuar batendo. Vai ter um teto que você vai continuar batendo e você não vai saber por quê. Muito provavelmente é porque os fundamentos não estão bem estruturados. Então, essa é a importância dos fundamentos em si. Você precisa deles. No que você fizer,
tanto para relacionamentos, esportes, marketing, empreendedorismo, não interessa. Tenha os fundamentos bem claros. Porque é baseado neles. E às vezes, já vou adiantar para você, às vezes aprender os fundamentos dá mais trabalho do que aprender algumas táticas rápidas. Muito mais. Só que no longo prazo, eles vão ficando mais fáceis, porque você tem uma base bem sólida e aí vai facilitando o seu trabalho. Então você tem que se perguntar, você quer um resultado de curto prazo, para durar, sei lá, o tempo que for, um resultado que vai mudar a sua vida por uma semana, ou se é que vai mudar a sua vida, ou focar em ter os fundamentos certos para no longo prazo você crescer. Você tem que decidir isso, é bem importante. Então, fundamentos, essa é a importância dele. Agora, como identificá-los? Esse é o problema. Beleza, entendi que é importante focar nos fundamentos. Mas como que eu identifico eles? Primeiro lugar, a primeira dica que eu tenho que passar para você primeiro, ter essa consciência que eu acabei de falar para você, de identificar os fundamentos. Porque o que acontece? Na hora, você vai ver, hoje treinando aconteceu justamente isso. Na hora eu estou tentando aprender a fazer o movimento certo de alguma jogada, por eu não ter o fundamento e ter alguns vícios, quando o cara me corrigir, eu vou piorar. Isso é natural que muitas pessoas não se dão conta. Quando a gente aprende algo novo, aquela informação nova, até ela ser realmente internalizada, a gente usar ela direito, na verdade faz que a gente retroceda nos nossos resultados. Entende? É meio assim, tem que entender isso porque a gente acha que vou aprender mais e imediatamente o que eu aprendi vai se transformar em resultados. Não é verdade. Tem um tempo de quando você pega aquele aprendizado, o nosso corpo, a nossa mente internaliza, para depois na prática conseguir os resultados. Então ali na hora aprendendo, tentando fazer, eu errava muito mais do que a maneira errada que eu fazia. Então qual que é a moral da história? Como primeira dica. Primeiro, é muito melhor você errar acertando do que acertar errando. Vou dizer de novo. É muito melhor você errar acertando do que acertar errando. O que eu quero dizer com isso? No caso de um esporte em si, eu posso fazer, por exemplo, um movimento totalmente errado, da maneira errada, sem os fundamentos, e a bola ir onde eu quero. Beleza. Eu acertei errando. Isso vai criar um vício no meu corpo e na minha cabeça de como dar aquela resposta errada, que, de novo, no longo prazo vai ficar batendo no teto e não vai evoluir. Agora, eu posso tentar fazer um movimento certo, que para mim hoje é mais difícil, e vou errar. Mas aí eu errei acertando, porque eu fiz a escolha certa de fazer o fundamento certo. E no marketing é a mesma coisa. Pense sempre, quando eu vou fazer o conteúdo, eu vou tentar já fazer de uma maneira com a base. A gente fala bastante da Blueprint Marketing, que eu falo para ter a sua base bem estabelecida, o seu público bem claro. Ah, Bruno, essa história aí de definir o público, quem são eles, o que eles precisam, isso aí é papo para boi dormir, que coisa chata, eu só quero ali, eu quero fazer uns posts e que chova clientes. É isso que eu quero. Você pode até tentar e pode ser que você acerte errando, fazendo nas pressas, nas coxas, sem levar em consideração isso, entender bem o seu cliente, transformar numa mensagem, num bom marketing, numa boa mensagem. Pode ser que dê certo, mas aí você acertou errando e isso é grave. Vai ter limite, você vai chegar num ponto e nunca vai conseguir passar dele. Então o que é melhor? Dá um passo atrás e se permita errar acertando. Vou tentar fazer o que o Bruno falou. Vou com calma pensar nos meus clientes, pensar num bom marketing. E no início, vai doer a cabeça. Vai doer a cabeça porque você nesse momento, está colocando informações novas na sua mente. E toda vez que vier uma informação nova, os resultados eles vão ao contrário. Enquanto você aprendeu mais, os resultados tendem a dar uma leve caída para depois acompanhar e talvez até passar. Mas no início, quando você coloca informação nova, a tendência é os resultados caírem. Muita gente não se dá conta disso. E aí fica extremamente frustrado. Pô, mas eu estudei pra caramba, fiz um curso novo e os resultados pioraram. Mas é natural. É natural. Quando você aprende algo novo, num primeiro momento dá uma leve queda. A tendência é fazer assim, ó, uma queda para depois subir. Então mantenha em mente isso e se permita errar acertando. Essa que é a ideia. É melhor você errar acertando para já começar com os fundamentos certos, porque aí depois você pode ir muito mais longe do que você iria. Então, essa é a primeira dica de como identificar e usar. Segunda dica. Não comece com uma folha em branca. Quais são os fundamentos? Às vezes é difícil saber, às vezes é difícil encontrar. Quais são os fundamentos de marketing?
Eu tento resumir o máximo que eu consigo falando de marketing raiz, que se você não viu, você pode participar da minha masterclass que eu fiz sobre isso. Tento resumir na minha blueprint. Tento fazer o máximo para que fique o mais claro possível quais são os fundamentos e o que é mais importante para você usar no seu negócio. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é claro. Aí como é que você faz? Não tente adivinhar por conta própria. É a pior coisa que você pode fazer. Não existe nada novo nesse mundo. Vá lá fora e ou consulte livros, ou consulte outras pessoas, marca para conversar com alguém, marca para pagar um almoço para alguém conversar, só para ter pelo menos uma base para você entender onde estão os fundamentos. É importantíssimo, antes que você for começar a aprender qualquer coisa, que você tenha uma visão geral do que é que você está tentando aprender. Entende? Isso é muito importante, porque senão você vai se jogar e aí vamos supor, você tem aqui uma gama enorme de tudo que você tem que aprender, tá? Vamos supor aqui na Blueprint, mais fácil. Isso aqui, vamos supor que aqui tem todos os fundamentos que você precisa. Se você não tem essa visão geral de longe para entender que é tudo esse globo, aí você tem uma visão limitada aqui. Ah, é só isso aqui, ó. É só como criar conteúdo. Aí você cai direto aqui, só nessa parte de conteúdo. Você vai achar que esse é o seu mundo e você vai estar automaticamente e sem se dar conta, limitando o quanto você pode aprender e o quão longe você pode ir. Por quê? Porque você limitou o aprendizado dos seus fundamentos. Entendeu? Então, antes de começar, dá um passo para trás e consulte livros, fale com pessoas, veja o que os outros estão fazendo e tente bolar uma visão geral do que é que você tem para enfrentar. O que você acha que talvez seja isso aqui bem simples é um negócio muito maior, que vai dar muito mais trabalho. E aí talvez você se dá conta que, isso aqui é muito maior do que eu pensava. Talvez em algum outro projeto você dá conta que não, vou precisar de ajuda, porque agora você tem noção do quanto você tem que aprender. Entende? Então, aprenda a identificar isso, a ter uma visão geral antes de se jogar de cabeça, porque vai economizar muito tempo. Porque daí você não vai evitar o erro de ficar muito tempo numa coisinha pequenininha que não faz diferença, enquanto isso você esquece a visão geral que dá muito mais resultados. Então, cuidado com isso. E, por terceiro, use algo que o Elon Musk fala de retroceder aos primeiros princípios. O que o Elon Musk faz e que é bem famoso? Toda vez que ele pega um projeto novo, de algo novo que ele quer fazer, ele não pega simplesmente e assume e aceita as regras do que os outros limites impostos pela sociedade de outras empresas e acha que isso é verdade. Ele vai lá e dá sempre vários passos atrás. Então ele pega e se pergunta, quais são os primeiros princípios nisso? Ah, não, ir para Marte é muito caro. Peraí, por que é muito caro? O que a gente sabe como primeiros princípios de verdade? E eu vou partir o meu pensamento daí. Então a pessoa, não, mas é muito caro. Aí, não, peraí, mas o que é muito caro? Aí ele dá um passo lá atrás. O quanto custa para fazer um foguete? Por que ele é tão caro? Quais são as peças mais caras? E aí ele se deu conta que se ele fizer a bateria de um jeito, o não sei o que da cápsula de outro, o custo reduzia 20% do custo original. Ele só tinha... Por quê? Porque ele foi lá nos primeiros princípios. O que a gente realmente precisa? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Ah, tem que fazer marketing. Se você ouvir muita gente aí fora, você tem que estar no YouTube, tem que estar no Instagram, tem que estar no Telegram, tem que estar em TikTok, tem que estar em todas as redes o tempo inteiro, conectando e respondendo todo mundo. Não pode ignorar ninguém. Porque senão as pessoas fogem e o seu Instagram explode. Não sei como, mas ele explode. Se você ouvir as pessoas aí fora, elas falam que é isso que vai acontecer. Aí o que você tem que fazer? Dá um passo atrás e pensa, quais são os primeiros princípios? O que eu realmente preciso? Qual que é o sentido de ter um Instagram? Eu vou usar ele? Os meus clientes estão lá? Eu tenho material para colocar lá? Eu tenho disposição, tempo e recursos para investir para criar aquele canal? Porque senão vai ser mais um canal lá jogado e as pessoas vão mandar mensagem e aí realmente vão ser ignoradas, aí vai ser pior ainda. Aí era melhor não ter. Por isso a importância de entender os fundamentos, dar um passo para trás e perguntar, eu preciso disso? É assim que o mundo funciona? Isso são fatos? Tem uma pergunta que eu estava falando com a minha esposa hoje, uma pergunta que o pessoal de coach faz bastante, que ela me falou e que eu gosto bastante, que é toda vez, na verdade você usa para quando você faz uma sessão de coach com outras pessoas, mas você pode usar para você mesmo. Então toda vez que você falar que assim, ah não, o mundo é assim, por exemplo, muita gente, sério, é incrível, quantos clientes eu já tratei que se eu fosse pela visão deles, ninguém mais no mundo
poderia ter um vídeo com mais de 5 minutos, porque ninguém assiste um vídeo com mais de 5 minutos. Não vale a pena mais ter um site, porque ninguém mais entra num site. E também não vale a pena você falar qualquer coisa sobre você, porque as únicas informações válidas hoje que as pessoas procuram são através das redes sociais. É só isso. Todo o resto é inválido. Muita gente acredita nisso. E que não é, simplesmente não é verdade. Então, nessa hora, quando outra pessoa perguntando de fora, é mais fácil. Mas a gente tem que ter o hábito de nós mesmos nos questionarmos, dar esse passo para trás, buscar os fundamentos e falar o seguinte: não. Peraí, Bruno, seu maluco. Aqui numa live no Instagram eu posso me enxergar. Bruno, seu maluco. Isso é um fato ou isso é uma opinião sua? Porque é completamente diferente as duas coisas. Vou repetir. Essa é uma pergunta muito boa para fazer para as outras pessoas quando elas vierem com: não, mas é assim que você tem que fazer, é assim que as coisas funcionam, o mundo é assim, ricos são assim, o governo é assado, isso não dá certo, isso é assim, isso é sempre assim, isso nunca é assim. Você fala: não, peraí, isso é um fato ou uma opinião? Porque aí você obriga a pessoa a se justificar. Você obriga ela a se justificar. Porque ela vai dizer: não, é um fato. Ah, é? De onde vem esse fato? Que fontes você tira para dizer que isso é um fato? Ou senão ela vai ter que admitir, é uma opinião. Nesse momento que ela admite que é uma opinião, agora ela está mais aberta a uma persuasão diferente. Agora já estou indo pro lado do coach, mas para quem sabe, quem trabalha com coach sabe disso. Mas faça isso para você mesmo, que é bem mais difícil. Porque a gente tem os nossos pensamentos, a gente raramente para fazer um metapensamento que a gente chama, que é ficar de fora e olhar. Peraí, mas tu, Bruno aí, bobalhão, isso que tá falando é um fato ou uma opinião? E se não tiver fatos para comprovar isso, então abre o olho. Pode ser uma excelente oportunidade para você dar um passo para trás e ir atrás dos fatos. E vou adiantar, muitas vezes a gente vai se surpreender. A gente tinha como verdades absolutas do mundo, não é bem assim. Então cuidado com isso. E de novo, abrir esse, nem chega a ser um parênteses, mas por quê? Na busca dos fundamentos. Porque se você deixar, você assume que um monte de coisa é extremamente importante, quando na verdade é o quê? Uma opinião sua e não um fato. Então cuidado com isso. Então, por que identificar? Por que é importante? Como identificá-lo? E agora 3 exemplos que eu anotei aqui para deixar bem claro a diferença entre tática, estratégia e fundamentos do ponto de vista de um negócio e por que é importante você ter isso em mente. De novo, pessoal, quem tiver perguntas, põe ali na caixinha de pergunta que depois eu respondo, beleza? Tem ali a caixinha com o ponto de interrogação. Por exemplo, um terapeuta, anotei aqui, só me secar que eu tô já suando. Um exemplo, um terapeuta. O que é uma tática? Uma tática é manter um follow-up por e-mail, ou seja, a pessoa de alguma maneira você conseguiu o e-mail dela e agora você mantém um follow-up. É válido? Claro que é válido. É um follow-up, você mantém contato com ela, você está ali, você agrega valor. Isso é uma tática. Uma tática. O que é estratégia? Trazer um cliente, até inclusive eu quero fazer uma live sobre isso. Trazer um cliente por um custo baixo, por exemplo, o que você faz, um trabalho que você tem, oferece o que você faz, com cuidado para não ferir seu posicionamento, mas por um preço baixo. Não com o objetivo de lucrar ali, mas simplesmente para o quê? Para ganhar um cliente. Porque você entende que se agora você tem um cliente, você pode oferecer outros serviços para ele. Você trouxe ele, que a pessoa contratou você, sei lá, por R$100, e depois de 5 pessoas, uma contrata você por um outro serviço de R$500 e se mantém por 3 anos. Entende? Isso é uma estratégia. Você trouxe por um cliente, que a gente chama de back-end, de front-end e back-end. Você trouxe um cliente por um preço baixo, não visando o lucro num primeiro momento, mas porque você sabe que o bem mais precioso é ter um cliente. Agora que você tem um cliente e você usa o follow-up da tática, você pode fazer o que a gente chama de um upsell, de oferecer outros serviços que você vai lucrar muito mais. Se você quiser já lucrar de primeira, vai ser difícil, porque ninguém vai, assim, ninguém não, mas vai ser mais difícil alguém já dar muito dinheiro para você logo de cara. A tendência é que você precisa ganhar confiança para que a pessoa esteja disposta a investir mais em você. Um exemplo, minha cirurgia a laser, para quem já participou do meu workshop, eu já falei várias vezes, com o meu oftalmologista. Eu não conhecia o oftalmologista num anúncio no jornal, fui lá e fiz do nada. Era o cara que era meu oftalmologista há anos. Então eu tinha plena confiança do cara para investir o dinheiro que ele pediu para fazer uma cirurgia assim, entendeu? Então tática, estratégia, o que é o fundamento? Ter na ponta do lápis o que a gente chama de VVC, ou seja, valor vitalício do cliente. Muita gente, por não ter os fundamentos, pensa pequeno, pensa o seguinte: por que eu vou gastar R$100 em anúncio para trazer um cliente se
o custo, o tratamento que a pessoa vai fazer, sei lá, pode ser um corte de cabelo, pode ser com maquiadora, pode ser o produto que ela vai comprar, não interessa se você trabalha como profissional, empresa ou pequeno negócio. Se o produto que ela vai comprar vale, por exemplo, 90, ou seja, se eu gastei 100 para trazer e ela só me pagou 90, eu perdi 10 reais. Não faz sentido isso, sem contar impostos de todos os outros. Não faz sentido se você não sabe o valor do cliente. Porque se eu falar para você que, na média, aquele cliente que gastou uma primeira vez 90 reais, daqui um mês gasta mais 200, daqui 6 meses gasta mais 500, daqui mais um ano gasta mais 1.000, agora o valor dele é, sei lá, quase 2.000 ao longo de 2 anos. Não vale a pena investir 100 reais para lucrar 1.900 ao longo de 2 anos? Claro que vale. Se você tem os seus números na ponta do lápis, você sabe que essa conta faz sentido. Mas então, o que é o fundamento? Ter esses números na ponta do lápis. Porque se você não tem um fundamento, o que vai acontecer? O que a gente falou aqui no início da live. Você vai bater no teto. O teto daqui você fica tentando furar ele e não consegue. Ah, mas está muito caro anunciar. Está muito caro anunciar. Está muito caro o clique. Vou passar para você a coisa que deve ser o seu objetivo primário na hora de pensar como comprar tráfego. O seu objetivo é ser, na sua região, no seu país, no estado que for, ser a pessoa que pode pagar mais caro para atrair um cliente. Porque aí ninguém para você. Se você tem um funil que você sabe que ao longo de 5 anos a pessoa vale 5.000, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas assim, só como exemplo, então se a pessoa vale 5.000 em 5 anos, por que você não investiria até 1.000 reais ou 500, o valor que ficasse para você confortável, para trazer ela na primeira venda? Por mais que você perca dinheiro no primeiro momento, você sabe que depois de um ano você vai ganhar. Ah, mas como assim, Bruno? Perder dinheiro na primeira vez? Nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais avançado, as grandes empresas nos grandes mercados só funcionam assim. Eles não lucram na primeira vez. Você acha que eles lucram alguma coisa vendendo uma assinatura de 100 reais? Nada disso. Um cliente às vezes custa 200 reais para se tornar um cliente. Mas eles sabem que ao longo de 1, 2, 3, 5 anos, aquele cliente vale muito mais. Então eles têm esses números na ponta do lápis. Ah, mas meu negócio não é tão grande, eu não tenho tanto assim. Beleza, mas faça uma estimativa. Ao menos tenha uma estimativa de quanto um cliente vale para você. Provavelmente você não deve ter alguém que só compra o seu produto uma vez e some, nunca mais faz. E se isso acontece, aí tem outros problemas por trás. Entende? Esses são os fundamentos. Ah, ele só desaparece, eu não sei porquê. Como não sabe porquê? O fundamento é descobrir porquê. Porque você vai estancar o seu barco, vai parar de perder clientes onde não deve, entendeu? Então esse foi um exemplo de tática, estratégia e fundamento. Outro exemplo, um restaurante. Tática, colocar os preços das entradas no menu mais caro. É uma tática que muitos restaurantes usam. Por quê? Porque é comprovado que se você tem o preço das entradas mais caro, na comparação, naturalmente você espera pagar mais pelos pratos principais. Então, só para aumentar o preço das entradas, a chance é que os preços dos pratos principais, pela comparação, vão ser mais aceitos. Isso é uma tática. Funciona? Funciona. Mas é limitado. De novo, teto. Qual que é a estratégia? A vez que a pessoa vai no seu restaurante, ao invés de simplesmente servir, perguntar o que você quer beber, você instrui as pessoas que trabalham com você, os garçons e todo mundo mais, se você tem o que falar, e pergunta: é a sua primeira vez aqui? Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez. É a sua primeira vez aqui? Sim, é a minha primeira... Não, não é a minha primeira vez. Ah, então beleza, o que você quer? Tá. Sim, é a minha primeira vez. Opa, chance. É a primeira vez da pessoa. Não pega e simplesmente serve. Porque se você simplesmente servir, fazer o que você faz, você é nada mais, nada menos que alguém que executa um serviço. E isso tem preço. E eu vou comparar com os outros, vou pagar o mais barato. Não é o que você quer ter. Você quer vender e criar experiências. Muito mais que só coisas. De novo, esqueça vender produtos. Venda sentimentos, venda experiências, venda significados. O que aquilo significa? Então, é a primeira vez? Aí você conta, o nosso restaurante é assim, foi fundado por tal, a gente tem tal processo de controle de qualidade, a gente já ganhou tal prêmio, tal e tal ator ou jogador de futebol já jantou e almoçou aqui, e nessa cadeira que você está sentado, o Lionel Messi sentou uma vez e comeu esse corte aqui. Quanto que você acha que a pessoa vai valorizar mais só por ter essa história? A gente, em inglês, tem uma expressão que chama bragging rights, ou seja, os direitos de contar uma história. Tem que achar uma tradução melhor para isso. Mas enfim, que eu não estou comprando só um filé que eu comi. Se eu puder comer esse filé e puder depois sair, postar uma foto e falar para os meus amigos que é o mesmo restaurante e eu sentei onde o Lionel Messi sentou,
eu ganhei algo mais do que só o produto. Entendeu? Então isso já é uma estratégia. O que é o fundamento disso tudo? Decidir que história você vai contar. Não adianta só você ter a consciência de, é a sua primeira vez aqui? Sim, é a minha primeira vez. Ah, que bom, o que você quer? Quer água? Aí não funciona. Você tem que ter algo por trás que é o fundamento de que história você quer contar. Que tribo você quer agregar. Que pessoas você quer atrair. Não, o meu é focado em veganos. O meu é focado em pessoas que curtem carne. O meu é focado em algum outro tipo de culinária, algum outro tipo de culinária diferente. Em uma experiência. Em pratos, por exemplo, uma vez um restaurante que era em Cape Town, na África do Sul. Eu não fui, queria ter ido, mas não acabou não conseguindo ir. O que era a proposta deles? Ao invés de ser um restaurante que você chega lá e escolhe o prato, o que você quer, eles tinham uma experiência de 8 pratos diferentes para você provar, que eles iam decidir. Entende? Já é algo diferente. Outro restaurante em Barcelona muito bom, que agora, como é que se chama o restaurante? Ah, não lembro agora. Mas muito bom. Ele era prato único, mas era não era em catalão. Não lembro agora. É uma daquelas línguas da Espanha, que eles têm umas línguas diferentes dentro da Espanha, e era prato único, alguma coisa assim. Acho que não era catalão, enfim. E lá não tinha menu. Era só um prato. E o que era? Uma costela de boi muito bem feita por 12 horas. Então era all you can eat. E você pedia quanto você queria de costela, mais um purê de batata doce e vinho liberado. Era uma outra proposta, entende? Já me deu um motivo para eu contar aqui. Chuta só se eu contei para alguém que o tal restaurante lá que eu comi num preço normal, uma comida boa normal e não tinha nada diferente. Eu não tenho o que contar, porque ele é igual aos outros. Agora, se você é uma pessoa que entende dos fundamentos, entende que mais importante do só o que você oferece, seja produto ou serviço, é a história que você conta, a tribo que você constrói, a comunidade que você cria, agora você me dá um motivo para eu espalhar a história por você. Eu só falei desse restaurante porque tinha algo diferente, entendeu? Porque era um menu diferente, era uma experiência diferente. E isso me deu motivo para contar para você porque eu gostei da experiência. Ah, uma pessoa vegana não ia gostar, porque, pô, é comer costela de boi, não tem nada a ver. Beleza, ela é outra tribo. E eles são muito conectados. Quem tem isso se indica pra caramba porque sabe a dificuldade de encontrar uma comida vegana boa. Entende? E que cuida, que entende eles de verdade. Então, muito antes da estratégia do preço, é o fundamento lá atrás e pensar quem que eu sou no mercado, que história que eu vou contar, que tribo que eu quero agregar. Entende? Isso é um fundamento. Terceiro exemplo pra gente finalizar aqui. Um dentista. Ele pode usar a tática que eu falei outro dia aqui numa live, não lembro qual que foi, que eu falo, cara, não desperdiça a sua parede, que muita gente faz o erro de a parede, coloca foto dos cavalinhos galopando, ou um quadro moderno que ninguém entende porque acha incrível, que a pessoa vai chegar lá no consultório dela, esse dentista, ele tem um gosto pela arte, uma apreciação pela arte moderna incrível. Vou tratar meu canal com ele. Não é assim que as pessoas funcionam. Então, não desperdice a melhor oportunidade que você tem, que a pessoa já está olhando sua bendita parede, para botar porcaria. Coloca, usa como uma parede do sucesso. Mostra autoridade, depoimentos, cliente do mês. Dá um motivo para ter um cliente do mês. Prêmios que você ganhou, reconhecimentos, fotos com famosos ou famosos locais, ou quem seja que você tratou. Depois você vai trocando. Se pode ser a gente sempre tem aqueles famosos que são só famosos no nosso círculo, no nosso meio, na nossa cidade. Começa com esses. Eventualmente pode vir alguém maior. Aí você coloca a foto junto com eles e assim vai. Tinha um restaurante em Andorra, perto de ali pro norte. É um pequeno país. Eu nem sabia que era país quando eu fui. Entre Espanha e França. Que é bem pequenininho, tem sei lá quantos mil habitantes, 60 mil, 100 mil, e eles têm uma estação de esqui muito boa, uma das maiores da Europa. E eu fui uma vez lá esquiar, e quando eu tava lá, fui comer num restaurante, que o restaurante era até absurdo, não existia parede em branco, o restaurante era forrado de fotos do dono do restaurante, com tantos famosos que já tinham ido lá. Todos os jogadores, do Barcelona, todos. Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, todos. Aquilo dá um efeito porque, cara... como eu gosto de futebol, mas para você podia ser outras pessoas, eu tô no mesmo lugar, eu olhando assim, eu tô no mesmo lugar que esses caras já comeram. Se esses caras que tem toda a grana podem comer em qualquer lugar do mundo comer aqui, é porque deve ser muito bom. Entende? Olha o efeito que cria, mesmo sem a comida sequer ter chego no meu prato. Então usa a parede para o sucesso. Então essa é a tática. Qual que é a estratégia? Tem um processo pensado e consciente de como coletar e guardar depoimentos.
essa estratégia, porque eles são extremamente importantes. Porque o que a gente fala, vou falar do sistema acelerador de marketing. Ele é ótimo, ele é incrível, ele vai resolver a sua vida. Grande coisa, óbvio que eu sou suspeito de falar, fui eu que criei. É tipo o meu filho, eu vou falar qualquer coisa. Agora, se tem outras pessoas que vão falar e que resultar... Ontem mesmo eu postei um vídeo da Letícia contando resultados que ela conseguiu, o que ela fez, como ela se sentia, como eu ajudei. Tem muito mais força do que eu falar. Então, a estratégia é ter um processo para coletar esses depoimentos, para falar bem de você, do seu produto e do seu serviço, da sua empresa, da sua marca. Essa é a estratégia. Qual que é o fundamento? Entender a importância desses depoimentos e entender que nem todos os depoimentos são iguais. Não adianta só a pessoa falar, o Bruno é legal. Ajuda, mas não é a mesma coisa que um depoimento específico que a pessoa fala de onde ela começou, o que ela passou, o que ela conseguiu e como está a vida dela hoje. E ainda, melhor ainda, se você for além, entender que se você conseguir depoimentos que são similares aos avatares, às pessoas que você quer trazer e conectar e persuadir, melhor. Porque se a pessoa, vamos supor, só para ficar claro esse exemplo desse fundamento, você vende um produto de emagrecimento, um produto, serviço que for. Se a pessoa tem, sei lá, 65 anos, ela chega no seu site e vê um depoimento de alguém de 22 anos falando que perdeu 3 quilos. Ela vai dar risada, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Por quê? Porque ela não vai se identificar naquele depoimento. Por mais que alguém falando que esse produto é bom, isso é melhor que nada. Mas melhor ainda seria alguém com a idade parecida, de 65 e poucos anos, falando, eu usei, eu participei, essa pessoa me ajudou e deu os resultados que eu gostaria. Então é entender esses fundamentos por trás de psicologia humana pura, de persuasão, de marketing, para ir aplicar para as estratégias e depois nas táticas certas. Só que o que acontece na maioria das vezes, para a gente concluir aqui que a gente está falando de fundamentos, muitas pessoas se especializam em táticas. Inclusive, muitas das vendas que a gente vê aí fora de produtos e soluções são nada mais nada menos que focadas em táticas. Vai automatizar os posts no Instagram, vai fazer um post assim, o assado. Tudo tática, tática, tática. Se você não tem os fundamentos lá atrás, que é o que eu falo assim na questão de marketing, é o que eu chamo do marketing raiz, de posicionamento, ponto de diferenciação, tudo isso que a gente vê aqui na Blueprint, que eu ensino lá no sistema acelerador de marketing, de ter bem claro o público, ter bem claro o seu marketing. Se você não tem isso, para depois traduzir em boas mensagens nas redes sociais certas, você vai de novo, vai ter um teto que você nunca vai conseguir passar. Porque quando você não está fazendo nada, qualquer post, qualquer vídeo pode já dar algum resultado. Mas depois que você já fez esses primeiros, só repetir eles não vai mudar muito mais. Vai ter um limite do quão longe eles podem ir se você não tiver os fundamentos bem claros. Então, isso que eu queria falar hoje para você, da importância deles, da importância dos fundamentos, como identificar eles e alguns exemplos práticos da diferença de táticas, estratégia e fundamento. Em resumo, sempre foque, de novo que a gente falou lá no início, procure, não tenha medo de errar acertando, ou seja, fazendo a coisa certa, por mais que essa dê um resultado pior num primeiro momento, mas é o certo a se fazer. É melhor do que você acertar errando, ou seja, fazendo alguma porcaria para tentar um resultado rápido, que dá um resultado de curto prazo e no longo prazo é o que vai ferrar os seus resultados. Então, esse era o resumo do que eu queria falar de hoje sobre os fundamentos, sobre a importância que se aplica para relacionamentos, para esportes, mas aqui o que a gente tem falado bastante, marketing e empreendedorismo. Esse era o resumo geral e agora eu abro para vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida, para perguntar para a gente continuar a conversa.